Boa tarde, minha parceira já está de volta. Voltei. Que bom que você se recuperou. E eu quero dizer que você é muito bem-vinda ao nosso programa. Hoje nós temos um programa muito especial com uma convidada maravilhosa. E antes de começarmos, eu queria mandar um beijo, um abraço para o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Não esqueça de seguir o Instagram deles, Égua do Celular, né, Elis? Isso mesmo. Tudo que você precisa sobre celulares, tudo sobre comunicação, telecomunicação, você encontra na loja Égua do Celular. Vamos lá? Hoje nós temos uma convidada muito especial. Já faz tempo que a gente está querendo trazê-la aqui no programa e as agendas não se encontravam, mas hoje deu certo. E eu tenho certeza que a sua vida será abençoada com tudo que vai ser falado hoje no nosso programa. Então, está aqui conosco ela. Eu não vou dizer a idade, ela é muito jovem ainda, você é uma carinha de bebê, muito jovem, nasceu em berço cristão, ela é filha de pastor, ela é filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, ela hoje lidera a igreja junto com seu esposo, então ela tem uma história de fé incrível para ser compartilhada aqui com todos vocês. Vamos receber você, querida Clívia Barleta, por favor, seja muito bem-vinda aqui ao programa Femininas. E antes de começarmos o nosso bate-papo, o nosso público quer conhecer você. Se apresente e diga quem é Clívia Barleta. Gente, primeiramente, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, Gabi, é muito especial pra gente, a família, e prazer lhe conhecer também. Boa tarde, pessoal, eu sou Clívia, sou pastora Clívia Barleta, eu tenho 34 anos, vou fazer 35. Sou esposa, casada, 12 anos, mesmo tempo que tu, né, Gabi? 12 anos de casada. Certinho. 2 filhas, uma de 8 anos e uma de 2 anos. Sou arquiteta, mas atualmente eu não exerço. Tenho o privilégio de poder estar em casa, graças a Deus. Eu fico em casa com as meninas, cuidando. Sou empreendedora também e sou filha de pastor. Mas acima de tudo, eu sou filha de um Deus vivo, que não dorme, que me abençoa com a graça e com a misericórdia dele. E se eu sou o que eu sou hoje, se eu estou onde eu estou hoje, é porque Deus é na minha vida. Que coisa maravilhosa, né? Como é bom ser filha e viver, né? Sim. Essa paternidade em Deus. Sim. Hoje eu estou muito feliz, né? Muito feliz da Clívia estar aqui. É uma amiga de longa data e a gente compartilha e a gente tem algumas coisas semelhantes, né? Inclusive perto do aniversário de casamento, perto do aniversário dos nossos esposos. Eles são muito parecidos, né? Então a gente sempre comenta muito sobre isso. E é uma alegria muito grande você estar aqui. E ela me ama muito, porque ela falou que ela estava nervosa e ela veio. O que a gente não faz, né? Mas antes da gente poder... Amigas são assim, né? Ajuda, mas vamos também lá! traga essas peças. E eu quero dizer que eu estou muito feliz da sua presença aqui. E para que a gente possa continuar esse bate-papo, você falou que é filha, né, de pastores. Sim. E algo que é muito comum no meio cristão, né? A questão de ser filho de pastor, né? A gente tem pessoas que acabam que são filhos. Eu, por exemplo, nós somos pastores. E eu tento discipular, ensinar a minha filha, o meu filho agora pequenininho, para que ele não se desvie do caminho. Porque a gente sabe quantas pessoas, né, são filhos de pastores e acabam se desviando e acabam... E a pergunta que eu queria fazer para você agora, nessa tarde, é como é que você conseguiu conciliar tudo isso, né? Momento que você olhou e falou assim, eu não quero só ser filha de pastor, eu quero ser filha de Deus, né? Eu quero ter a minha identidade como filha de Deus. Quando foi esse estalo assim na sua vida e como foi esse processo? Bom, a gente vê assim na Bíblia diversos livros falam muito sobre isso, sobre líderes que conheciam o nosso Deus, mas os filhos se perderam no caminho. Muitos relatos. E isso me faz refletir muito e faz eu olhar para a minha vida como filha de pastor e faz eu passar isso para minha filha também, né? Em que momento eles podem ter errado? Eu sempre falo para ela, filha, papai e mamãe são pastores, mas isso não garante a sua salvação. A salvação é individual, você precisa traçar o seu caminho com Deus, você precisa conhecer o nosso Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Não é porque papai e mamãe têm intimidade que você automaticamente vai ter. Então, eu tento sempre passar isso para ela. E desde novinha, assim, eu tenho memórias da minha mãe na igreja, chorando,
E é engraçado porque eu vivo isso hoje com elas. Então, minha mãe é quebrantada ali no louvor, chorando. Eu olhava pra ela e falava, por que você tá chorando? Eu não entendia. Por que você tá chorando, mãe? E hoje elas fazem isso comigo. A minha de 2 anos, às vezes, tá no colo, eu chorando no louvor. Ela pega no meu rostinho. Mamãe, por que você tá chorando? Eu, filha, porque a mamãe tá emocionada, a mamãe tá feliz, Deus tá falando com a mamãe. E eu, desde pequenininha, fui crescendo com isso. Mas, por um tempo... eu entendi que eu precisava conhecer esse Deus, o Deus dos meus pais, né? E eu entendi, é discernimento de Deus mesmo que eu precisava romper algo, sabe? Para quem é filho de pastor, às vezes são várias camadas, na verdade. Os pastores podem acostumar mal, mas no meu caso eu senti que a igreja não deixava eu viver esse tempo com Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vai ter batismo no Espírito Santo. Eu senti uma pressão sobre mim, dos olhares sobre mim. Ou, você quer algum cargo? Tanto que eu participei de todos os ministérios possíveis. Eu fui da dança, eu fui do louvor, pasme, fui do louvor, cheguei a cantar, fui do teatro. Então, assim, você é filha do pastor, você tem que fazer algo na igreja. E não porque eu estava crescendo, porque... sabe, por mim mesma, pela minha vida com Deus, mas porque eu era filha do pastor. Então, eu cheguei num ponto que eu entendi que eu precisava romper com isso, porque a igreja, no caso, não estava me ajudando. E é engraçado, porque eu falo isso, eu não quero que as minhas filhas passem por isso. Então, eu falo pros tios da Refo Kids, que hoje é o nosso ministério infantil, eu falo, olha, não tratem ela como, é a filha do pastor. Tratem ela como uma criança normal, ela não tem que crescer com isso. Só que hoje a nossa igreja, ela acaba não fazendo isso, mas as próprias crianças acabam fazendo, sabia? Tipo, ficam cutucando, olha, a filha do pastor, E não é bom isso. Sim, uma pressão. Uma cobrança sim. que é até indevida para aquela fase, sim, né? Sim. Eu trato muito isso na Giovana também. Uma vez, uma história engraçada, a gente foi no mercado. E aí chegamos no mercado, olha a Gigi. E aí eles começaram a conversar com ela. Só que aí chegou um momento assim, o Diego passou e a gente entendeu que eles nem conheciam a gente. Que eles sabiam que era a Gigi ali do Ministério de Dança. Isso foi muito bacana pra gente, porque ela tava criando exatamente a identidade dela. Exato. Não tinha nada a ver com a gente, né? Exato. É exatamente isso. Então a gente tem que também criar essa maturidade pra eles. Então quando acontece alguma situação, já teve vezes dela querer dar carteirada. Acredita? Acredito. Ela no Ministério Infantil, aí a tia falou, olha, você senta, alguma coisa assim, eu não lembro, porque ela era muito novinha, ela tinha 4 anos. Ela, você sabe quem eu sou? Gente, aí quando me falaram isso, eu sentei com ela, expliquei, hoje ela tem esse entendimento. Então é importante também a gente chegar com eles e explicar. Mas voltando, quando eu entendi isso na minha vida, foi assim, um romper assim, de águas. Meu pai era pastor titular e eu entendi que eu precisava ir para outro local porque eu não estava conseguindo na igreja dele e eu fui para a igreja do nosso pastor, que é o pastor Josué. E aí lá eu pude crescer como uma pessoa normal, que não era a filha do pastor, e eu fui crescendo por meus méritos, porque eu realmente estava vivendo uma vida com Deus e não simplesmente porque eu era filha do pastor. Sem a pressão, né? Sem a pressão, sem me dar encargos, porque... Por causa de um título. Nada fácil, né? Eu não peguei nada fácil. A gente tem o que é hoje porque a gente foi crescendo realmente e o processo natural de todo mundo. E foi aí que eu comecei a realmente crescer. Você falou que já nasceu no lar cristão, que viveu esses desafios, né? Dos direitos e deveres de ser filha de pastor e fez você trilhar por um outro caminho. Sim. Imagino que nesse período deve ter havido muitos questionamentos. Sim. Alguns desses questionamentos, alguma dessas coisas... Por que eu te pergunto isso? Porque nós temos muitas meninas e meninos que vivem esse conflito, né? Sou filho de pastor, sou filha de pastor, e às vezes isso que é uma bênção se torna um problema, porque a pessoa se sente sobrecarregado. Eu não posso fazer nada porque eu sou filho de pastor, eu não posso rir alto porque eu sou filho de pastor, eu não posso usar tal coisa porque eu sou filho de pastor. Então, como se fosse uma capa.
E isso tem que ser muito bem trabalhado. Como Até a porque o Gabi chamado disse. é dos pais, né? Não Muitos é se perdem, que Sim. não iriam se perder, mas se perdem por conta dessa sobrecarga que a igreja, ou que os irmãos, ou às vezes nem são os pais, como você disse, que colocam Sim. sobre eles. Nesse período, nesses questionamentos, você chegou a pegar algum caminho errado? Você chegou a pensar caminhos errados, assim, vou para tal caminho que eu acho que isso não é para mim, se é dos meus pais, não é Sim. meu, Sim. Deus está tratando com eles, não é Sim. comigo. Sim. E se isso aconteceu, como foi? Conta pra gente um pouco dessa experiência, como foi viver isso e como foi sair disso. Sim. É importante ver como entrou e como saiu. Sim. Foi rápido também, não aconteceu sim, não só de pensar, mas eu dei uma boa desviada, assim. Eu fui batizada com 11 anos. Bem jovem, né? Uma Bem criança, jovem, quase, bem pré-adolescente. Bem jovem. E depois que eu batizei, que eu fui tendo contato com outras coisas. E nesse período, foi um período bem conturbado, sim. Não foi legal, não foi bom, não gosto nem assim de entrar muito. Mas foi um período assim, eu acredito que de um ano, graças a Deus, foi rápido também. Quando eu voltei, já voltei também com tudo. Foi justamente nessa época, não, eu preciso parar com isso, eu preciso romper. E foi quando eu decidi ir para uma outra igreja e ser cuidada realmente. Mas sim, eu passei por um tempo bem difícil. Essas cobranças que vinham das pessoas da igreja, como você disse, quando você escutava interiormente esses conflitos, assim, o que você sentia? Ai, por que eu sou filha de pastor? Eu não queria ser filha de pastor. Não, até Ou que isso não. não te intrigava com os seus Não. pais, não gerava esse desconforto? Não, Não é isso? eu sempre gostei, eu acredito que seja uma bênção. Porém, eu acho que me impedia de crescer, porque não tem que ser fácil. A gente tem que entender que é muito sério. Então, não se pode colocar qualquer pessoa ali pra estar fazendo. Hoje eu tenho esse entendimento, mas parecia que não importava como a minha vida tava, se eu tava bem com Deus ou não. Eu podia estar fazendo qualquer coisa ali. E hoje, ainda mais na visão celular, né? Na visão celular, hoje eu entendo que vai ser líder quem realmente tá vivendo um propósito ali, que entende a visão. Hoje, na nossa banda, só participa da banda quem é líder, quem faz discípulos, quem entende realmente a visão. Coisa que não existia. Contigo não foi assim. Não existia. Tipo, eu tenho memórias, assim, como é, gente? Da gente da banda, músicos iam cobrar o meu pai, tipo, cadê o meu dinheiro, cadê a minha... Sabe, aí eu ficava olhando assim, cara, você faz isso por amor a Deus, você tá ali louvando, porque é um privilégio você subir no altar e louvar a Deus, ou você tá fazendo pelo dinheiro, sabe? Então, isso, desde pequenininha, isso me questionou, e eu... Bastidores, né? Os bastidores, Coisas sim. que tá ali à frente. E hoje eu louvo a Deus, o meu sonho era ter uma banda que servisse, sabe? Por amor, acima de tudo, se eu puder remunerar, vou remunerar, sabe? Porque eles merecem, mas acima de tudo, com o coração em Deus. Então, não era assim um negócio ruim pra mim, mas eu acho que não tem que ser dado assim facilmente. Eu entendia isso, porque eles não sabiam como estava a minha vida. A gente pode também ver a questão, não simplesmente só filho de pastor, mas onde a gente tem várias pessoas que não são pastores, mas que estão num cargo. Sim. E aquele filho também carrega esse Sim. peso. Às vezes a pessoa que está assistindo a gente aqui, né, nessa tarde, e às vezes você é um líder de célula, às vezes você é um supervisor, às vezes você é um ministro Sim. de louvor, né, às vezes é do Ministério de Dança, e você tem um Sim. filho. E seu filho precisa entender e ter a sua identidade bem definida, né? Para que ele não se desvie, para que ele não tenha esse questionamento e não tenha principalmente esse peso, né? A gente ensinar os nossos filhos com leveza. Agora também, eu acho importante a gente insistir, olha, tem escola dominical? Vamos pra escola dominical. Ai, mas tô com sono. Não, vamos pra escola dominical. É instruir, né? Os frutos, eles vão voltar. Por mais que a criança não queira ali naquele momento, os frutos, eles vão voltar. Isso é importante, né? Não sobrecarregá-los, mas ajudá-los, como você falou, ajudá-los a formar a sua identidade. Sim. Né? Em Deus, e na casa de Deus. É difícil. Teoria nossa, super prático. É super fácil, mas... É um desafio. É um desafio. Mas a gente imagina, eu tenho esses desafios em casa mas é por também. isso que Deus nos confiou, né? Nos confiou e os a gente nossos sabe filhos. que não é fácil, Não é fácil. mas
Que o Senhor nos dê sabedoria, Amém. né? Que a gente Amém. precisa. E Ele está nos dando. Amém. Pastora Clívia, falando sobre células, né? Você falou um pouquinho, né? Que a rede de vocês ali é uma rede em células. E a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão celular. Você falou que já passou por vários ministérios, ministério de dança, ministério Sim. de louvor, todo tipo de ministério. Mas hoje eu vejo e a gente sabe que a paixão da Refúgio é a célula, Sim. é viver essa unidade celular. Explica pra gente um pouquinho, quem tá em casa que talvez não conheça, né, o que é uma célula, mas e como a célula, ela rompeu ali, fez com que vocês pudessem crescer mais, ainda mais, e ser uma referência, porque a Refúgio, a rede hoje que a Clívia está ali liderando junto com seu esposo, é uma referência na nossa cidade. Amém. Se você não faz parte de uma célula, eu te convido a fazer parte. Isso. Célula, célula, assim, eu sou apaixonada pela visão celular. Apaixonada. Foi onde eu realmente me firmei. Foi desde a primeira célula. Eu lembro direitinho. A primeira célula que eu pisei. Falei, é isso que eu precisava. É isso que eu quero pra minha vida. É participar realmente do corpo ali de perto. De ser cuidada de perto. E desde então, estou aqui fazendo célula, apaixonada. O meu marido, ele também foi ganho numa célula. Ele era assim... Ele era totalmente contra, assim. Ele não queria ver crente na frente dele. E ele foi ganho numa célula. Hoje, muita admiração pelo pastor que ele é, por tudo que a gente tem construído. E foi graças a uma célula, foi graças ao discipulado, no 1 a 1. E a gente tem construído esse trabalho. 1 a 1? Sim, fazemos bastante, né? A gente com os supervisores com os líderes com núcleos, os núcleos com os membros. Então, a gente consegue funcionar e cada um sendo cuidado dessa forma. E de forma individual, né? Sim, Que sim. é necessário o coletivo, mas Sim. tem hora que você tem que chamar para o particular. Sim, e isso pro é individual. bom porque ele descentraliza da gente como pastores. Então, foi aquilo que tu falou. As minhas filhas, elas podem pegar esse peso, mas o filho do supervisor também tá lá. Então, a gente tá lutando junto, não fica centralizado na gente, sabe? A gente tá lutando pela mesma causa, toda a igreja junto. E o discipulado é bom porque, às vezes, muitos pastores são só... tem o fogo ali, a gente só... pega o fogo e, como eu posso dizer, apaga. Mas o discipulado não, você vai trabalhar, você vai Sim. tratar, né? É aquela coisa Manter a chama acesa. Isso, mas você vai conseguir ser mais profundo, não Sim. simplesmente só aquele passar de pano, mas Sim. ir além, né? Sim. Essa que é a grandeza do discipulado. Não, a célula eu sou apaixonada por célula. Foi a visão que eu me encontrei, foi onde eu me firmei, foi onde eu cresci, onde eu aprendi tanta coisa, onde eu pude concluir um passado. Eu sou apaixonada por célula. Hoje a sua igreja é uma igreja em células. Em célula. Né? Aproveitando que a gente está falando da igreja, falando das células, convido as pessoas para conhecer a sua igreja, dar o endereço da igreja. Olha, a nossa igreja funciona ali na Timbó. O número é 1212. Nossos cultos, eles funcionam domingo, 8 horas da noite. E é bênção, assim. Eu sei que é um pouquinho tarde, mas eu te garanto, vai valer a pena. A gente pega esse domingo à noite para ir pro shopping, para ir comer pizza. A gente quando o pessoal começa a ir, eles sentem um pouco, quem não tá acostumado, mas depois acostuma. Sai de casa cedo, faz o passeio antes. Sim, é isso E aí, mesmo. depois do passeio, depois da pizza, vai pra isso igreja, mesmo. 8 horas da noite, É isso né? mesmo. Terminar a sua semana, ou começar, que para alguns a semana começa no domingo. Então, já falando com Deus, né? Ouvindo a palavra Quantas de Deus, células vocês conhecendo. são lá? Você tem noção? 199. Eita, já vai 199. fazer a festa dos Tem células em toda a cidade? Em todos os bairros? Ou Em na todos os maioria? bairros, sim. Coraci, Outeiro. Tem gente que às vezes vem. Barcarena que atravessa, Barcarena. né? Tem gente que às vezes atravessa. E antes da gente fazer a outra pergunta, já vai fazer, porque agora eu tô curiosa. Assim, quando você vai, por exemplo, tem 190, já vai 200 células. Sim. Aí você vai no shopping, vai no mercado. Aí, Nossa, "Pastora Clívia, sim, muito, acontece muito. eu tô te falando isso porque às vezes a gente vai no shopping, Sim. aí a pessoa vira pra gente e fala, ô, pastor Diego. Aí o Diego fica, sabe que é o pastor Diego da igreja. Da igreja. É, Salada Refúgio! Muita gente, Salada Refúgio! Acontece muito. E às vezes, como tem muitos jovens, às vezes a gente não conhece, né? Então,
Oi, pessoal, oi, ai, é de que célula? Ah, tá bom, porque não tem como conhecer todo mundo. Não tem, Mas assim, como é importante as células, né? Porque a igreja vai crescendo Sim. em quantidade e você não tem, é humanamente impossível você ter esse corpo a corpo com toda a igreja, né? Os pastores Sim. que lideram a igreja. Então, quando entra a célula, aquela ovelha não fica solta, ela não fica perdida, ela não tem como sair, Exatamente. né, do aprisco, porque tem os líderes, os supervisores que Estão sendo cuidam. cuidados. E isso é lindo, porque não importa se a sua igreja vai ter 100 membros, 1.000 membros, 2.000, todos estarão sendo cuidados. Isso. Né? Quando a célula funciona, todos são cuidados, todos são alcançados, todos são discipulados. E isso é maravilhoso, que é o reino de Deus crescendo de forma saudável. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso. É por isso que eu sou tão apaixonada por célula. Por isso que ela não abre mão. Como você falou, você foi resgatada, né? Sua identidade foi realmente resgatada em uma célula, né? Seu esposo também, ele também foi ganho numa célula. Foi ganho numa célula. Foi. Vocês se conheceram já na igreja após serem líderes. Isso. A gente se conheceu na igreja, ele já tinha um bom tempo, eu liderava, ele já tinha multiplicado, eu ainda não tinha multiplicado, mas a gente se conheceu, ele era professor da escola, e foi algo, assim, muito natural. Eu conheci ele, mas não tinha nada, sabe? Tá. Então conta pra gente assim, tu vai contar pra gente. A gente quer saber. Querem saber, meninas. Quer saber como foi esse encontro. Como foi esse encontro na igreja? Já os dois já realmente resgatados, transformados. Uma fotinha dele aí, meu produtor. Transformados pelo Senhor e se encontraram. Então conta pra gente como foi esse encontro, mas também compartilha com a nossa telespectadora que está orando o Senhor por um varão, por um príncipe maravilhoso. Jesus. Como é esse processo da espera no relacionamento? E né? santidade, como né? se posicionar em Deus, principalmente enquanto você espera o homem que Deus está então, eu vou começar então pelo meu tempo de espera, né? Que aí a gente vai seguindo. Meu tempo de espera foi fundamental para mim, porque eu vim daquele processo, né? Eu precisava realmente desse tempo. Eu me aprofundei muito em Deus, eu estudei muito sobre isso, então eu lia muitos livros, eu aproveitei esse tempo que a gente chama de... É um tempo de qualidade, né? De buscar, aprender, enfim. E aí... Eu fiz o propósito com Deus, eu falei, Senhor, a próxima pessoa que eu vier me relacionar é a pessoa que eu quero me casar. Então, eu realmente fechei o meu coração no sentido de não vou abrir meu coração para qualquer pessoa. E aí, eu fiquei um bom tempo, assim, esperando, foi muito bom, porque é o tempo oportuno. É o tempo oportuno de você crescer em Deus, de você viver a juventude, adolescência não. A juventude, eu participava de caravana, eu viajava, eu lia muito sobre isso, eu realmente me preparei. E aí, quando eu conheci ele, em nenhum momento Deus despertou para esse lado, sabe? E ele também, não foi assim, ai, nossa, a primeira vista. A vista eu não acredito nisso. Então, conheci ele como homem de Deus, a gente conversava de vez em quando, existia admiração, mas nada além disso. Foi depois de um bom tempo que Deus veio despertar. Então, às vezes as meninas vêm, ai, pastora, eu não consigo ver ninguém aqui na Refúgio, não consigo ver ninguém, ai, meu Deus, como eu vou casar, não enxergo ninguém. Olha, pode estar do teu lado, escuta isso, pode estar do teu lado. Só que talvez não seja o momento, então Deus não desperta os teus olhos para isso. Às vezes Deus está preparando ambos, né? Exato. Às vezes vem no momento que acaba que a gente atrapalha esse tempo de Deus, aí dá errado. Poxa, deu errado. Talvez era, mas você é a pessoa certa, mas você passou... O tempo errado faz ser errado. Então Deus vai despertar os seus olhos no momento certo. E, gente, acontece muito. Eu falo isso pra ela, você pode estar do teu lado, tu conviver com ele, mas os teus olhos ainda não despertaram. Foi assim comigo. Então, depois de um tempo que Deus despertou isso em mim. E nele também. Foi aí que começou a gente se aproximar mais. Aí foi acontecendo. A admiração já existia. Eu sempre falo isso, que eu decidi que eu me apaixonei por ele. Realmente, falei, nossa, realmente agora eu tô apaixonada. Foi quando eu vi ele lá no corredor, no estacionamento da igreja. A célula dele era de adolescentes. Então, tinha os meninos bem novinhos. E aí ele botou um menino assim na costa dele e começou a correr, brincar com o menino dele da célula. Aí eu olhei assim e falei, olha, ele é apaixonado por você. Falei, eu acho que eu tô apaixonada. Então, foi dessa forma.
Então foi muito Não foi natural. olha, menino, não foi no cavalo branco, tá? Não foi trazendo um buquê de flores. Foi carregando uma criança brincando no estacionamento que seus E eu vendo, olhos... caramba, olha o quanto ele é apaixonado por isso, e eu também sou, então, meio que o propósito, assim, sabe? Enfim, então eu falo isso para as meninas também. E daí a gente começou o processo de oração, nós conversamos com o nosso pastor, Josué, na época. E aí foi acontecendo. Noivamos, a gente casou, eu tinha 22 anos, era bem novinha. Olha, mas Bem Deus novinha. preparou tudo, né? O tempo de Deus é perfeito. E a gente tem praticamente o mesmo tempo também de casados. Eu falo que 12 anos, né? Muitas E as histórias em crianças comum. também, as meninas A também. Giovana tem a mesma idade. Tem a mesma idade. Teu Luquinha de 1 ano. Na hora que ela ficou grávida, eu falei, não, você já tá indo. Já me grávida Poxa, ela, Gabi, agiliza. Eu falei, ai, meu Deus. Não, o tempo de Deus é perfeito. Olha aí, verdade. O tempo meu de Deus é príncipe. perfeito pra tudo. Verdade. Beijo, Olha, amor, amo você. Coisa de família linda. Parabéns, pastora. Amém, Parabéns, pastor, obrigada. que vai estar assistindo a gente, que eu sei. Família Hannah E a Iana. Hannah e Iana, pastor Tassi, pastora Clívia, que Deus continue abençoando essa família. Abençoado. E referência. E referência, referência que é hoje mais importante. para nossa sociedade, para os jovens. E é por isso que você está aqui. A gente né? luta por que isso você cada tá dia. No Femininas, porque nós falamos sobre uma mulher mulheres que com tem vozes com propósito. voz com E a gente propósito. sabe que seu propósito é grande. Amém. Vai além do que a gente está falando aqui, né? Isso. O que a gente está Amém. compartilhando aqui é muito pouco, a gente sabe que vai muito além. E- Olha, não sai daí, não porque sai, que ainda agora tem muita coisa. nós temos um intervalinho, porque a gente precisa, né? Precisa de um pequeno intervalo comercial, tá? Mas a gente volta, o bate-papo aqui continua. E no segundo bloco tem perguntas assim que vão de encontro ao seu coração, pode ter certeza. Ó, você encontra o programa Femininas aonde? Aqui no canal 42.1 na TV Livre. Estamos também no YouTube, TV Livre Belém. Você pode assistir esse programa depois, enviar para as amigas. Em qualquer lugar do Brasil dá para você assistir o programa, do Brasil e do mundo. É só enviar o link. Na verdade, é bom enviar agora. Você tá assistindo aí, pega na frente do computador, enquanto a gente tá no comercial, entra no nosso YouTube, compartilha. Sabe esse aquela link. amiga que Deus está colocando no seu Todo coração? mundo dá refúgio aí, que não tá assistindo, compartilha para todo mundo. Estamos também no Instagram, ao vivo, simultaneamente com a rede, com a nossa rede de televisão. Instagram TV Livre Belém, YouTube TV Livre Belém, canal 42 TV Livre Belém. Então não tem como você não assistir e compartilhar o programa Femininas. A gente vai para o intervalo comercial, Rapidinho. mas antes você precisa ouvir mais uma vez sobre a nossa loja Égua do Celular, que é o patrocinador oficial do programa Femininas. Já passou feriado, já passou virada do ano e você ainda tá com aquele celular velho, quebrado, todo trincado, que tá desligando sozinho, que a bateria tá dando problema, está na hora de trocar de celular. E o melhor lugar na cidade é a loja Égua do Celular. Você encontra a loja Égua do Celular no Instagram, Égua do Celular. Eles atendem em delivery, o melhor atendimento delivery da cidade. Onde você estiver. Se você não tem tempo de ir em loja, tempo de escolher, meu trabalho não me dá essa folga, é só entrar em contato com eles no direct que eles vão até você. Se você pode ir na loja, a loja é linda, fica lá na Arterial 18, na Cidade Nova. Você tem um atendimento incrível e tem uma variedade enorme de celulares para você escolher o que for melhor para você dentro do seu orçamento. E também em Castanhal. Alô, Castanhal? Agora vocês têm a loja Égua do Celular aí também. Então, para de perder tempo com A, B, C e D. Não é. Égua do Celular. Entendeu? Olha aí. Olha, fazendo um mexão novo aqui. Loja Égua do Celular está à sua disposição. Ao vivo, online, onde você estiver. Um beijo. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Tchau, tchau. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você. Com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde. Com o maior programa de macrodrenagem da história. Com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade. Com avanços e conquistas na segurança. Com cidadania. Uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você. Governo do Pará. Por todo o Pará.
Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. E aí, você viu como foi rapidinho? Então, agora nós vamos continuar a nossa entrevista com a pastora Clívia. E antes da gente fazer a nossa próxima pergunta, vamos voltar ainda sobre aquela que nós estávamos falando, sobre relacionamento. Que eu acredito que é o que mais, principalmente os jovens, ficam. E aí? Né? Eu quero me casar, eu quero ter uma família, eu quero ter alguém. Cadê minha Rebeca? Cadê meu Isaac? E como é essa questão que você entende como um conselho pastoral mesmo sobre relacionamento, sobre propósito, sobre casamento, né? Se você pudesse dar um conselho hoje para o jovem que está assistindo você, para a mulher que está assistindo você e que sonha em ter uma família tão abençoada e ser uma referência também, assim como a sua família é. Bom, é engraçado porque às vezes a gente costuma a orar por outras pessoas, a gente ora pelos nossos discípulos, a gente ora pela cura da mãe de alguém, a gente ora por um emprego para nós mesmos, mas a gente esquece de orar pela nossa vida sentimental. A gente esquece de nos proteger mesmo ou de interceder para Deus. Não sei se pode. Às vezes as pessoas têm esse sentimento de ai, será que eu tô sendo egoísta de orar por essa vida? Será que é besteira? Ou ai, eu não quero falar sobre isso. Tá orando, pedindo a Deus um namorado, ou será que eu ficar falando sobre isso vai parecer que eu tô ansiosa por isso, ou que eu quero muito isso, ou se isso mexe numa ferida. E aí, às vezes, a pessoa não ora por isso. E a gente precisa orar por isso. Porque a gente ora por todas as outras áreas da nossa vida e a gente esquece de orar pela nossa vida sentimental. Então, pelo contrário, se isso é algo que mexe com você,
Se é algo que vira e mexe, você tem crise por causa disso, por estar carente, enfim, você tem que orar mais ainda pela sua vida sentimental, tem que proteger o seu coração, proteger a sua mente, se firmar realmente em Deus. Buscar aprender, como eu falei, né? Eu procurava ler muito sobre isso, eu me preparei sobre isso, e às vezes, que bate às vezes sabe, uma ansiedade, não que ansiedade, mas dúvidas, né? Coisa que o inimigo tenta colocar. Eu me voltava para Deus, sabe? Eu ajoelhava, orava sobre isso e logo passava. De óbvio que você também não vai viver em função disso, porque tem gente que vive em função disso. Senhor, me dá uma resposta. Me dá uma resposta, Senhor, me dá um sinal. Também não é assim, você vai viver a sua vida, vai viver o seu tempo oportuno, mas protegendo o seu coração também. Então, se eu puder dar um conselho, ore pela sua vida sentimental, leia muito sobre isso, viva o seu tempo oportuno e quando tiver que acontecer, vai acontecer. E você, varão, homem de Deus, nós estamos aqui te pedindo, seja um homem posicionado. Né? Posicionado em Deus, posicionado nas coisas de Deus. Olha, é importante também, porque às vezes as meninas ficam, ai, pastora, não conheço ninguém, não aparece ninguém, mas acaba o culto, quer ir embora. Aí acaba a célula, já vai embora. A pessoa tem que interagir ali, tem que conhecer outras pessoas, tem que se colocar. Não dá pra Deus agir no secreto nessa área, né? Se coloca na vitrine, né? Vai, faz um penteado, se maquia, se arruma, vai cheirosa pra igreja. É porque homens são visuais, né? Sim, homens são visuais, e os homens também, né? Às vezes a gente brinca lá, que às vezes os meninos vão puxar assunto com as meninas, aí vem falar, sei lá, o jogo do Flamengo com sei lá quem. A menina não quer nem saber de futebol e fica falando sobre isso, sabe? Então, os homens também, tem que ter um assunto certo. Com o seu pastor, vê aí como é que ele conquistou a pastora. Esse aí, né? Tem, viu? Tá, esse aí ele tem uma lábia. Ele me conquistou, ele falou assim, eu orava por você, eu já te amava, mesmo antes de te conhecer. Olha aí. Na hora, eu falei, meu Deus, que homem de Deus abençoado. Porque a mulher é no ouvido. Eu falei, caramba, eu quero casar, vamos. Quando é o casamento? É isso mesmo. Tem que investir. Meninas, esses momentos, tem um momento com Deus, que a gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, mas depois, esses momentos tem que ter um propósito. Acabou a célula, acabou tudo. Vai ficar na comunhão. A hora do lanche da comunhão tem um propósito, entendeu? Ora assim, Senhor. Vai orando e vai. Nada de ficar gastando tempo com coisas que não vão te abençoar nessa área. Exatamente. Não, vai ter um aniversário de alguém, tem que ter vida social. Vida social. Se não quer que o homem apareça, assim, caia do céu. Com o povo da igreja. Vamos numa pizzaria, vamos fazer um passeio, fazer uma vigília. Comunhão, vai ter viagem, vai. Investimento, tudo investimento. É verdade, é necessário. A nossa vida sentimental, ela é necessária, né? Deus nos fez para complementar um ao outro. Então, isso não é conversa abobrinhas, é porque nós precisamos ter esse momento, ter essa vida, né? Família é projeto de Deus. A primeira decisão mais importante que nós temos que ter é o Deus que nós vamos seguir. A segunda é a pessoa que você vai casar. Exatamente. Você vai levar para o resto da sua vida. Verdade. Então é algo sério. O nosso pastor fala muito, quem acerta no casamento, acerta na vida. Isso. Acerta na vida. Isso mesmo. Então não tenha pressa. Tenha pressa, case bem. Esse que é o importante. É verdade. E falando sobre casamento, né? Como vocês falaram ali sobre a questão da refúgio. Como é? A gente queria saber um pouquinho agora que você contasse um pouquinho da história da Refúgio, da rede de vocês, dessa rede, como eu falei, que tem sido uma referência no nosso estado. E a gente queria saber como é que vocês entenderam. Eu sei que agora vocês são jovens adultos. Sim, a jovem senhora. Como foi esse processo de vocês? A gente começou no culto do pastor Josué, na rede da família. Ele tinha uma célula, a gente tinha outra. Não era Refúgio no início, o nome da célula dele era Guerreiros do Senhor e a minha era Maná. Redes diferentes, supervisores diferentes, e a gente foi crescendo. Nisso que a gente sempre teve vontade, óbvio, de liderar junto, de supervisionar uma rede. Quando a gente teve 5 células, foi quando a gente tinha 5 células, que então o pastor Josué chegou com a gente e falou, olha, tá na hora de vocês terem uma rede. E aí que foi que surgiu o nome Refúgio, e foi aí que a gente começou, a partir de 5 células.
Nessas 5 células foi se multiplicando, 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 e hoje estamos com 199 células. Se eu não me engano, eu já estou até, assim, a minha memória não anda muito bem, mas se eu não me engano, se eu errar, eu acho que são 22 redes. Espero não errar. Mas eu acho que são 22 redes. terceira vai puxar a orelha. São 22 redes, 22 supervisores, sendo que alguns são casais. E estamos aí nessa luta. A gente começou bem novinho, né? Então, eu tinha ali em torno de 19, 20 anos. Jovens, bem jovens. Hoje nós somos a gente não se considera mais uma rede de jovens, porque a gente tem desde as crianças, né? Famílias. Até os mais velhos. Hoje a gente já tem as células das mães. Então, já trazem os avós. Então, realmente uma rede. Jovens adultos. Eu ainda me vejo assim, Coração muito jovem. Muito jovem. E corpo de adultos. Jovens Sim. adultos. Você falou, pastora, que já não se vê tanto, né? Como uma jovem. Não como a tem gente mais fala. aquele pique. Uma líder jovem, assim, Sim. não é que liderava só jovens. Hoje vocês também lideram famílias, Sim. né? Novas gerações, casamentos, vocês pastoreiam uma igreja como um todo, né? A gente tá numa disputa aí, quem faz mais casamento, que o pastor Gel. Então, é uma nova fase, né? Foi uma transição, Sim. né? Junto com a vida de vocês, né? Vocês foram crescendo, exatamente amadurecendo, e a igreja também foi crescendo, né? A crescendo. visão pastoral foi crescendo junto com tudo isso. O que mudou dentro de você nessa transição? Como você percebeu que está encontrando a maturidade, o amadurecimento de não cuidar só de jovens, mas agora de famílias? Sim. Como foi isso para vocês? Hoje, assim, eu sinto um temor muito grande. Nos vem, assim, uma responsabilidade muito grande quando a gente olha para tudo que a gente construiu, para o que nós somos hoje, vem um temor, assim, de Senhor. Continua nos capacitando, sabe? Continua nos protegendo, nos blindando, porque a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe o peso que tem nisso, o quanto é espiritual. Então, é um temor mesmo, assim, de uma responsabilidade, de olhar para eles e falar, caramba, eu preciso continuar fazendo o que eu tô fazendo, preciso permanecer, sabe? A gente precisa continuar fazendo isso, de mudar vidas, de apresentar Cristo para essas pessoas. Então, hoje eu sinto muito temor. Eu sempre falo pro dia que não dá tempo nem da gente brigar. Não dá tempo de brigar. Sim. Porque a gente tem que discipular alguém, tem que Sim. falar na vida de alguém. Então, se a gente vai brigar, a gente não vai conseguir alguém. aconselhar alguém. E talvez a gente olhe, não, mas assim, poxa, pastor, mas a gente é uma bênção também, porque a gente aprende, a gente tá ali, às vezes, poxa, tem que dar um conselho para um irmão. E eu não posso estar brava com meu Sim. marido, eu não posso estar. Eu vou falar sobre casamento, sobre a importância do papel do homem e da mulher. Eu tenho que entender o meu papel como mulher. Então a gente coloca na prática ali, né? É a nossa exatamente vivência. isso. Mas é verdade, eu também trabalho na igreja junto com meu marido, e já aconteceu da gente ter alguma discussão, alguma coisa, indo para a igreja, eu digo, olha, pede perdão logo, que eu estou disposta a te perdoar, que a gente tem que chegar lá de boa, não tem como ministrar, Tu não não tem vai como ceiar fazer... brigada comigo. como, Você tá cedo, não pode não tem como fazer as coisas pro reino de Deus assim. É Então, isso mesmo. erramos, que somos falhos. Mas então, lógico que eu peço para ele pedir perdão, né? Porque geralmente ele tá errado, nunca sou eu. Aí eu digo, pede perdão logo que eu tô disposta a perdoar, que aí daqui pra frente dá tudo certo, a gente já chega na igreja de isso boa. mesmo. Então não dá tempo Não de dá. guardar mágoa, A gente tem que se resolver. Tem que se resolver. Não tem outra. Falou Família. e E tudo. sobre família, como é que vocês conseguem conciliar também essa questão com as filhas de vocês, né? Ensinar elas no caminho de Deus, no reino de Deus, né? Como você falou, ensinar ali que tem a escola dominical, que tem os ministérios, e conciliar tudo isso e até elas verem a experiência, né, de vocês como pais, trabalhando, servindo no reino. Como é que você consegue administrar e ser uma boa mãe, porque ela é uma boa mãe, uma mãe Ai, exemplar. amém, amém. Esse é o melhor elogio que a gente pode receber. Mas a gente tenta, né? Sobre rotina, sobre equilibrar, Eclesiastes fala, há tempo para tudo, né? Então, eu tento realmente equilibrar isso. Como eu falei ainda agora, o nosso culto começa às 8 horas, então ele vai terminar ali em volta de 10 horas da noite. E eu ficava assim com peso, uma culpa de, caramba, tá tarde, amanhã as meninas têm aula. Agora, esse ano, a Iana começou a estudar, né?
Mas a Hannah já tá há um bom tempo, então eu ficava com esse peso, essa culpa de amanhã tem aula, e às vezes você tem que aconselhar alguém. O pastor é sempre o último a sair. Culto, né? Mas não termina pra vocês. E assim, o que eu consigo, por exemplo, equilibrar as aulas estão acontecendo, não vamos para comunhão, não vamos sair depois do culto. Óbvio que às vezes a gente consegue ir, enfim. Mas eu consigo equilibrar dessa forma. Semana de prova. Nossa, semana de prova. Nunca teve babá, nunca teve professor particular, sempre foi a gente. Então é puxado, é pesado. Essa culpa, inclusive, uma vez que a pastora Jaque da Zion veio aqui, aí ela chegou assim, ela viu o pessoal da Refúgio, ela, nossa, é bastante gente, né, para um culto de 8 horas. Ela foi na minha ferida, assim, sabe? Aí ai, pastora, é tarde, né? Aí eu falei, eu fico com um pouco... Eu já aproveitei, né? Já aproveitei para conversar com ela. Eu falei, eu fico com um pouco de peso na consciência, por causa das meninas. Ela, não te bate com isso, filho de pastor, assim mesmo. Se tiver muito cansado, deixa faltar amanhã. E eu realmente fazia isso, assim, quando tava muito, eu ficava com dó. Não precisa ir na segunda. Ela, é assim mesmo. Então, desde aí, assim, foi uma virada de chave. Eu não fiquei mais com culpa. Porque eu acredito que eu tenho que inserir elas na nossa rotina. Sim. Porque Mais importante, não tem né? como, a nossa vida é isso. Então não tem como, por exemplo, a rotina, minhas filhas vão dormir 8 horas da noite. Isso não existe pra gente. Aí eu Não vejo existe. gente postando, aí deu 7 horas, meus Não filhos já existe estão pra indo gente. dormir. Aí eu falo, ai meu Deus, em casa Não 7 existe. horas tá começando os jogos. tô jantando ainda, tô dando a janta. Assim, eu me desapeguei disso, eu incluo elas na rotina. Óbvio que, por exemplo, durante a semana, se eu puder evitar de fazer tal coisa, eu evito. Então é um equilíbrio, mas o meu culto é inegociável, eu não vou deixar de ir. Por que eu vou estar ensinando para as minhas filhas se eu falar, não, nós não vamos pro culto porque é tarde, e o que eu vou estar ensinando para elas, né? Então eu ensino hoje que o culto é prioridade, que nós vamos estar lá e amanhã vamos acordar para ir para Vai aula. ser um sacrifício na segunda, Sim, mas vai valer a pena porque o sim. Senhor tem abençoado, Isso. né? E assim, hoje eu já não sinto mais dificuldade. Elas são mais noturnas mesmo. A Hannah, principalmente, a mais velha, ela é mais noturna do que eu, inclusive. E elas seguem a nossa rotina. Se puder dormir até tarde, elas vão dormir até tarde. Então, desde pequenininha foi assim, porque é a nossa rotina, assim. Então, eu tento inserir elas o máximo possível na nossa rotina e equilibrar. E elas amam, tá? Tem dado certo. Dado certo. Graças Elas a amam. Deus. Às vezes, a gente não tem nada à noite pra fazer. Mamãe, pra onde a gente vai hoje? Ficar em casa, graças a Deus. Nós não temos nada hoje. Ah, mãe. Então, elas já se enxergam assim. A rotina delas já é assim, elas gostam. Isso é maravilhoso, né, Gabi? Isso Ontem, essa semana mesmo, na quarta-feira, o nosso culto também é às 8 da noite. E a Giovana tá em semana de prova. Eu falei, filha, vamos estudar de tarde. Eu organizo toda a rotina dela. Vamos estudar de tarde, nós Isso. vamos ao culto. Nós vamos cultuar o Senhor. Então é importante a gente ter essa rotina e Sim. ensinar para eles a colocar o reino de Deus, né, em primeiro lugar. Isso. Isso é o mais importante, né? Eles estão entendendo que servir ao Senhor não está em segundo plano. Sim. E principalmente que Né? não é um peso pra gente. E que não Eu tento seja um colocar peso. muito isso pra Giovana. Não é um peso pra mim, não é um... Né, Às vezes você precisa fazer um sacrifício, abrir mão de alguma coisa, mas o que Deus faz por nós é tão maior. Né? O Olha, que Jesus fez por nós, nada que fizermos. A minha mais velha foi sábado agora pra célula. Eu falei, filha, o que você aprendeu na célula? Ah, mamãe, eu aprendi que se tiver um aniversário, eu tenho que ir pra célula. Se tiver um aniversário no dia da célula, eu tenho que ir pra célula, porque a célula é prioridade. Filha, você aprendeu isso? Eu soube o que foi a palavra, qual foi o versículo. Ela, não, eu aprendi que se tiver um aniversário no dia da célula, eu tenho que ir pra célula. Olha isso, eu achei muito engraçado. E ela ama, ela Entendendo ama. que Teve um dia que a gente ia pro shopping fazer alguma coisa e ela tinha a célula no dia. Ela, não, eu quero ir pra célula. Ela gosta de ir pra célula. Então, elas já estão vivendo Ó, pra isso. gente aproveitar aqui rapidamente, Giovana fala, mamãe, você nem me mandou um beijo, nem me mandou um abraço. Então, aproveitando que as tuas filhas estão te assistindo, teu esposo, manda aqui rapidamente Beijo, um abraço filha. pra eles, Beijo, um beijo. Hannah e Ana. Beijo, amor. Que coisa maravilhosa, pastora. Está acabando o nosso programa, a gente começa a conversar, Sim. e aí tem assunto, mas não tem tempo.
Né, que o nosso diretor já está aqui. Acabou o tempo de vocês. Mas calma, a gente ainda vai só passar um quadro agora. Isso. E aí você vai ficar aqui com a gente. Fique aí, nós vamos passar um quadro rapidamente. E já nós vamos estar de volta com a pastora Clívia, né? Exatamente. Então, agora com vocês, o nosso quadro Em Sintonia com a doutora Wellen Cavalcante. E ela vai trazer um tema hoje muito importante: dependência afetiva. Isso tem comprometido muitas vidas, muitos relacionamentos. E ela tem dicas maravilhosas para passar para você. Tem muito a ver também com o que nós falamos sobre relacionamentos. Muito também sobre relacionamentos. Então, fica aí, pegue um cafezinho, senta no seu sofá e agora vamos falar com a doutora Wellen Cavalcante. Oi, pessoal, nossa Em Sintonia de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado. Se chama dependência afetiva. Geralmente nós associamos dependência afetiva a somente relacionamentos românticos e amorosos. Mas é interessante que nós possamos lembrar que as dependências afetivas estão estabelecidas ou podem estar em qualquer tipo de relacionamento. Em relacionamento amoroso, romântico, em relacionamento familiar, em relacionamento de amizade. Os relacionamentos aonde se estabelece dependência afetiva são muito delicados e sempre estão acompanhados de dor e de sofrimento. Muitas vezes, a dependência afetiva ela é disfarçada de cuidado excessivo. Ela é disfarçada de você é importante, por isso eu quero que você esteja presente. Nós sabemos que todo relacionamento exige de nós compartilharmos a nossa vida. Se for um relacionamento amoroso, você vai compartilhar a sua vida com a sua esposa, com seu esposo, com seu namorado, namorada, noivo e noiva, porque vocês estão se preparando para se tornar um só, para construir uma vida e uma família. Então é natural que você compartilhe as coisas. Mas é importante que você entenda que mesmo você se tornando um só, existe duas pessoas com pensamentos, vontades e necessidades. E a importância de nós termos autonomia para fazermos as nossas coisas de formato individual, sempre respeitando aquilo que foi acordado no relacionamento. Quando nós falamos de dependência afetiva relacionado à família, muitas vezes está relacionado a alguns pais que sobrecarregam os seus filhos de superproteção, entendendo que as crianças precisam ser educadas a aprenderem a viver, entenderem o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, mas sobretudo terem autonomia, porque toda criança será um adolescente, todo adolescente será um jovem e todo jovem será um adulto. E assim sucessivamente. Então é importante que essas pessoas aprendam a fazer as coisas e aprendam, inclusive, a entender que precisam respeitar e investir nos seus próprios sentimentos e nas suas próprias emoções. Então, pais, o cuidado, ele é essencial na educação dos nossos filhos, mas dar a eles a autonomia, inclusive emocional, para tomar as suas próprias decisões é o que fará toda a diferença no futuro. Existem também relacionamentos de dependência quando se trata de amizade. Muitas vezes aquela amizade não é saudável para você. E mesmo que seja, você faz toda a sua programação, toda a sua vida baseada nela. É como se você não conseguisse sair sozinho se aquela pessoa não esteja presente. É como se você não conseguisse resolver as suas coisas se aquela pessoa não estiver presente. E isso é um alerta. Na verdade, essas pessoas precisam ser uma rede de apoio, de você saber que quando você precisar, você sabe com quem contar, mas que você seja encorajado e motivado a fazer as suas coisas de forma autônoma e independente. É importante que nós possamos não confundir relacionamento de dependência com atos e exemplos de sentimentos. Existem várias formas de nós demonstrarmos amor. A maioria delas é através de atos de serviço. Então, muitas vezes, as pessoas que têm dependência afetiva, elas simplesmente ignoram as suas próprias necessidades para suprir a necessidade do outro. E isso não é saudável. Todo relacionamento, ele tem renúncia e ele tem dedicação. Não é só eu para com você ou só de você para comigo, mas aquilo que é bom
para todos nós. É importante também que nós possamos ressaltar que para que você consiga observar se você está em um relacionamento de dependência afetiva, pare para pensar se hoje você vive a sua vida diretamente relacionada a uma outra pessoa ou se essa pessoa faz parte da sua vida para que você tenha uma vida de qualidade. Uma dica: todas as pessoas que estiverem em momento de dependência afetiva, é importante que você busque ajuda profissional. Por quê? Porque a dependência, ela compromete a qualidade de vida. E os relacionamentos, eles precisam ser saudáveis. Pessoas que decidiram construir e caminhar uma vida juntos, mas sabendo que são pessoas e que precisam respeitar os seus próprios limites e investir nos seus próprios sentimentos. Então, para relacionamentos saudáveis, o respeito. Esse é inegociável, inclusive com você mesmo. Até breve em Sintonia. Que ensinamento maravilhoso. Assim, toda vez que eu escuto um pouquinho sobre a Wellen, a gente se inspira, mulher sábia, né? Muito sábia. E falando sobre dependência, a gente precisa primeiramente depender de Deus. Né? Essa é o a única fundamento, dependência que a essa é gente única deve dependência, ter. É dependência não depender do Senhor. só de amizade, de marido, né, de filhos. Às vezes a gente coloca a nossa dependência até nos filhos, né? Mas que a gente possa depender do nosso Senhor, do nosso Salvador. E as coisas elas vão se tornar mais leves e a gente vai ter um parceiro eterno do lado que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos magoar. Então, essa é a nossa verdadeira dependência. É verdade. Então, você que escutou hoje as dicas, os conselhos da Wellen, guarde para você. Se você tem alguém que você vê que a pessoa se encontra nesse cenário de dependência afetiva, encaminha para ela, compartilhe o programa, compartilhe as dicas da doutora Wellen. O nosso programa, ele fala ao nosso coração e eu tenho certeza que o Senhor ministra na sua vida. E além da sua vida, você conhece outras pessoas. Então, é uma forma também de levar o ID do Senhor. Compartilhe o programa, né? Você vai estar dispensando mais ainda a palavra de Deus sobre outras vidas, sobre outras famílias. E se você hoje se encontra nesse quadro, nesse cenário de dependência afetiva, faça como a Gabi fez. Coloque toda a sua dependência nas mãos do nosso Deus. É só dele que nós devemos realmente depender. E as outras coisas a gente precisa equilibrar. Ore por isso, né? Ore por isso. É só você se prostrar diante dele. Às vezes, poxa, mas como é que eu consigo? Né? Às vezes, uma amizade, uma dependência, ela nos quebra por dentro. Então, a gente precisa parar, olhar e falar assim, não, Deus, consome meu coração. Eu esvazio tudo que está dentro dele e o Senhor pode entrar. É verdade. Ore por isso e, se precisar, procure uma ajuda profissional. Né? Você sabe que Deus deixou a medicina, deixou os profissionais para cuidarem de nós em todas as áreas da vida. Então, procure também a ajuda de um profissional, que com certeza ele vai poder te orientar e te ajudar nesse seu caminhar para chegar no equilíbrio que nós precisamos ter nessa vida. É verdade. E falando nisso também, sobre compartilhar, né? Eu queria perguntar para você se você conhece alguém que queira ser um patrocinador, né, do Femininas. Nós estamos abertas aqui para falar um pouco do seu negócio, falar da sua empresa. Nós queremos novamente mandar um abraço para o nosso parceiro, Égua do Celular. E se você tem interesse, né, em fazer parte, em falar, que a gente possa falar da sua empresa aqui no Femininas, entre em contato conosco e você vai ser muito abençoado. Eu creio que aqui é terra frutífera. Assim, você tá aqui, olha, vai crescer. A Água do Celular foi para Castanhal. E tá crescendo, viu? Tá expandindo. Logo, logo teremos Égua do Celular em outras cidades do estado do Pará. E aqui no programa Femininas, a gente dá voz ao seu negócio, dá voz à sua empresa e propagamos em 3 canais. Rede social, Instagram, YouTube e na televisão. E não só no Pará, mas em todo o Brasil. O alcance, a gente nem tem como mensurar. O alcance é infinito. Então, vem pra cá. Mas voltando ainda agora com a nossa convidada, nós temos 2 minutinhos. E a gente queria que você deixasse um recado, né? Recado para sua rede, para Refúgio, para o teu esposo, enfim, deixa Deus te usar. Para quem está nos ouvindo aqui, deixa Deus te usar nesse momento. Amém. Queria deixar um recado para minha rede, que é muito amada, dizer que eu amo vocês. Eu vou me emocionar. Eu sou chorona. Fique à vontade. Dizer que eu amo vocês, dizer que
o que a gente está fazendo é relevante. A gente está mudando vidas. Cada vez que eu sinto que eu converso com as pessoas, que eu me aprofundо na vida delas, eu percebo que o que a gente está fazendo é para a eternidade. Então, Amém. dizer para você, minha ovelha, para a gente permanecer, para a gente continuar avançando, que Deus continue usando as nossas vidas para que a gente possa alcançar muitas outras, porque tem muita vida ceifada aí no mundo, muita gente precisando daquilo que é a cura. A gente tem o remédio para doenças e é Jesus, é a palavra de Deus que liberta, que cura, que traz vida, assim como Ele fez na sua vida, como Ele fez na minha vida, a gente precisa levar essa cura para outras pessoas. Então, um beijo para vocês, eu amo vocês, meu rebanho. Um beijo para minha família, para meu marido, para as minhas filhas. E que Deus abençoe você também, telespectador. Se você não tem uma célula, se você não tem uma igreja, o meu convite está feito. Domingo, às 8 horas, nosso culto na IEQ 7. Pedreira. Muito obrigada, minha amiga. Pastora. Estou muito feliz. Gente, muito feliz, muito de você estar agradecida. aqui. Um prazer enorme. Prazer foi todo nosso. Que bom ouvir mais da sua história, do seu trabalho, da sua família, do seu ministério. Isso enriquece as nossas vidas, eu tenho certeza que enriquece a sua vida também, tá? Você estava meio desanimado, meio sem saber o que fazer, achando que já fiz tudo que tinha para fazer e não deu certo. Sempre tem uma nova saída, sempre tem uma nova chance que o Senhor nos dá. A pastora Clívia está aqui, que contou toda essa história pra gente, para nos ensinar e nos mostrar que o Senhor não abre mão de você em nenhum momento da sua vida. Não importa a idade, não importa, né? Não importa a sua situação social, a família que você vive, de onde você veio. O que importa é que Ele é teu Pai. E como Pai, Ele quer cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Então, para encerrar o programa, não importa os desafios. Não importa as circunstâncias. Femininas! Tchau, gente. Até o próximo Obrigada. sábado. Compartilha.